Eu vou começar, eu não vou nem me aventurar a concluir tudo hoje, porque eu tenho um conteúdo um pouco extenso. Eu quero trabalhar a respeito dessa questão de dízimo. Eu venho trabalhando isso com vocês, e a gente tem o desejo no coração, queridos, de dar a vocês uma perspectiva bíblica, tá? Equilibrada naquilo que é possível a gente se equilibrar em relação a essa questão financeira, destoando dessa pregação que nós temos hoje nas redes sociais a respeito de prosperidade, para que você tenha uma consciência a respeito disso, para que você saiba, para que você conheça, para que você possa viver isso com uma consciência tranquila em relação a Deus, tá bom? Então eu quero trabalhar isso e eu vou usar como base, não é uma pregação expositiva, tá? Expositiva vai ser quando eu chegar aqui na ministração que eu faço nas terças-feiras em relação a Malaquias, aí sim. Como Malaquias é uma pregação expositiva, aí eu vou expor o texto, versículo por versículo, olhar algumas coisas mais de perto. Mas hoje não é uma pregação expositiva, tá bom, queridos? Bom, vamos ler o texto. Malaquias 3, a partir do versículo 6. O texto diz assim: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Deus está chamando a igreja a uma responsabilidade. Agora, olha a reação da igreja, querido, olha a reação dos judeus. Todavia me indagais, o povo está questionando a Deus, mas de que devemos nos arrepender? E aí o versículo 8 responde: pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não vos abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, queridos, por favor, feche teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em oração mais uma vez, e dessa vez, Pai, nós oramos por nós mesmos, Senhor, pela necessidade que nós temos de compreender a Tua palavra, Senhor, pela necessidade que nós temos, Pai, de ajuda. Deus, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra, Senhor, que o Espírito de fato faça com que a palavra chegue ao nosso coração em poder, Senhor, e que alcançando o nosso coração, ela transforme a nossa mentalidade, a nossa perspectiva a respeito desse tema, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente fala sobre isso pela necessidade que nós temos. Eu já venho dizendo isso a vocês, eu venho repetindo isso a vocês constantemente, porque é uma realidade. Quando você olha a igreja, você percebe claramente que há duas vertentes muito claras em relação a essa questão financeira. De um lado, todo o pessoal ligado à teologia da prosperidade, até aqueles que nem sabem o que significa exatamente isso, mas que estão nessa pegada, ministrando sobre isso o tempo todo, falando de dinheiro o tempo todo, esquecem salvação, esquecem tudo, e o negócio é dinheiro, 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 e prometem mundos e fundos se você trouxer alguma oferta ao Senhor. E do outro lado, nós temos aquele pessoal mais tímido a respeito do assunto, que não quer ser colocado no mesmo pacote desse pessoal da teologia da prosperidade, e aí eles falam com tanta cautela
que eles acabam distorcendo a Bíblia. Os teólogos e os defensores da prosperidade distorcem a Bíblia para extorquir as pessoas. Os outros distorcem a Bíblia com vergonha de falar do assunto. Os dois estão errando. Eu penso dessa forma, querido. É isso que eu tenho acompanhado nas redes sociais e em algumas pregações a respeito do tema. Eu defendo, eu disse isso para um pastor amigo meu não tem muito tempo: pastor, o senhor deve falar sobre isso. Você não pode ter vergonha. Se o senhor que conhece a palavra não instruir a sua igreja, quem vai? Porque é uma responsabilidade nossa, querido, como pastor, instruir a igreja. Se vocês vão obedecer ou não, essa é uma questão pessoal de vocês, mas é responsabilidade do pastor instruir a igreja. Nós não vamos dizer a vocês, querido, em nenhum momento, por mais que a gente vá ensinar que a obediência trará frutos, nós não vamos dizer a vocês que se você for um dizimista fiel, Deus vai te enriquecer. A Bíblia não promete isso, irmãos. Nós também não podemos dizer a você que se você não for dizimista, você vai ser pobre a vida toda. A Bíblia também não diz isso. E muita gente rica que não conhece a Deus, que trabalha, que se esforça e que é rico. Eu espero tocar nessas questões ao longo da ministração e explicar isso em detalhes. Por enquanto eu estou só introduzindo essa questão, tá? Eu vejo, irmãos, essas duas realidades dentro da igreja e às vezes eu me ressinto disso, sabia? Irmão, eu não creio que ser pobre seja pecado. Não creio nisso. Tá? Deus é soberano e Ele pode sim, né? Pode ser da vontade de Deus que o irmão viva na pobreza. Pode ser. Mas quando a gente olha para as Escrituras, querido, não parece ser essa uma coisa normal ao cristão. Porque o que você vai encontrar nas Escrituras, de muitas maneiras, repetidas em várias histórias, querido, o fato de que uma pessoa fiel ao Senhor, obediente aos mandamentos de Deus, de coração generoso, essa pessoa, ela vai alcançar o favor de Deus. Talvez ela não seja rica, mas também ela não vai viver na miséria. Isso é bíblico, irmãos, isso é bíblico. Você não pode achar, como houve em épocas da igreja, que ser pobre é exatamente uma virtude. Eu digo isso, querido, porque eu incentivo você que é fiel ao Senhor, que você ore pela sua vida financeira, que você busque a Deus, que você peça a Ele a graça de poder sustentar e sustentar com dignidade a sua família. Veja que coisa interessante, se você não cuida dos seus, você é pior do que o ímpio. Como um homem que não tem renda, não tem condição, não tem sustento, pode cuidar dos seus? Essa pregação ela foi feita há um tempo atrás. Eu não vou contar o exemplo aqui, mas quando eu ministrei isso aqui, eu anotei aqui para falar do exemplo do seu Zé. O seu Zé é o padrasto da Bianca, esposo da Fogoió. Do dilema que a falta de dinheiro trouxe para a família, entende? A falta de recurso financeiro, de poder levar num bom médico, num bom hospital, de dar o melhor tratamento. Porque essa é uma realidade, querido. Se um de nós hoje sem recurso adoece, você tem que ir, às vezes, para atendimentos. Eu vi agora recentemente gente morrendo em fila, na fila de espera do atendimento do hospital público. Não nem culpo o hospital, é que a demanda é tão grande que não dá tempo a atender todo mundo. Se uma pessoa dessa tem recurso, ela pode levar o seu parente, né, para um hospital particular, para um atendimento. Eu creio, querido, que é da vontade de Deus que nós possamos oferecer uma certa dignidade aos membros da nossa casa. Creio nisso, tá bom? Eu não vou pregar pobreza, não vou pregar riqueza, mas também não vou pregar pobreza de forma alguma, tá? Eu creio numa prosperidade que não é tanto financeiro, inclui isso, mas não é só uma questão financeira. Bom, dito isso, querido, a Bíblia, ela traz condições para uma vida financeira próxima. E não é só ser dizimista fiel, irmãos. Não é. Por mais que seja importante, nós vamos pregar sobre isso, a necessidade que nós temos de obedecer ao Senhor nessa área. Eu não posso dizer a vocês que apenas ser dizimista vai te fazer prosperar. Você vai encontrar em Provérbios muitas instruções a respeito dessa questão financeira. E lá diz que o trabalho diligente traz prosperidade. Lá diz que um homem organizado, que se planeja, que trabalha mais com a mente do que com o braço, pode prosperar. Também diz que uma fé sólida em Deus
pode capacitar esse homem a obedecer, e obedecendo ele possa alcançar algum tipo de prosperidade. Eu quero te mostrar rapidinho, nesse texto aqui de Malaquias 3, como é que isso funciona, querido. É possível um homem ser rico e não ser próspero. Isso é bíblico, tá? Eu particularmente, eu já conheci pessoas ricas que eram miseráveis. Muito dinheiro, mas uma vida arrebentada. Impossível. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não fala apenas de riqueza material. Ah, pastor, incluímos. Eu não posso negar a vocês, tá? Mas vai muito além disso. É por isso que há muitas pessoas ricas que não conhecem a Deus. Elas são diligentes, elas são organizadas, sabem planejar, não têm limitações, sabem, na sua prosperidade. Tem facilidade, tem pessoas que têm facilidade de ganhar dinheiro, irmãos. E elas não precisam ser crentes para isso. Não precisam. Mas eu estou falando de dinheiro. É uma frase do Neil Barreto. Tem pessoas que são tão pobres, que tudo que ela tem é dinheiro. Eu conheci gente rica indo atrás de macumbeira para fazer trabalho na sua casa para tentar melhorar a sua vida emocional. Eu trabalhei para alguém assim. Pessoas que têm dinheiro, mas que vivem atormentadas emocionalmente, com a família destruída. São pessoas que são tão pobres que tudo que ela tem é dinheiro. Eu conheço pessoas simples, querido, que não têm muitos recursos, mas que vivem uma qualidade de vida invejável. São coisas comuns entre os crentes, sabiam? Pessoas que não têm apegos. Eu vou te mostrar, olha, o homem precisa de Deus para viver uma vida próspera. A prosperidade que eu vou tocar aqui a partir de agora, ela não envolve apenas dinheiro. Na verdade, o dinheiro é apenas um detalhe nela. A prosperidade bíblica envolve, querido, paz emocional, envolve paz na família, envolve paz na relação do homem com Deus, envolve intimidade com Deus, tá? Olha uma coisa interessante, querido. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei a janela dos céus e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis, viu? Existe esse aspecto financeiro. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei das pragas, dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, esse texto, ele é praticamente uma repetição de Provérbios 3:10. Por isso que todo mundo usa esses dois textos nos envelopes de dízimo. Provérbios 3, 9 e 10. Olha só, a mesma coisa. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então, se você fizer isso, os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Nós estamos falando aqui, querido, do produto que aquelas pessoas viviam naquela época, sabe? Os celeiros se encherão de trigo e cevada, e os tanques de espremer uva transbordam. Está falando de fartura, de abundância, porque resolveram honrar a Deus, oferecendo a Ele a melhor parte daquilo que eles tinham. Então o Senhor os abençoou fartamente. É isso que diz. É a mesma coisa de Malaquias, irmãos, a mesma coisa. Olha, querido, você pode ser uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, pode ter um excepcional projeto de vida, mas ainda assim precisará da bênção de Deus para fazer tudo isso dar certo. E por que eu digo isso? Porque sempre haverá fatos, eventos e situações que não estão sob o seu controle. É curioso, irmãos. É curioso porque o livro de Deuteronômio vai dizer no capítulo 8 que é Deus quem dá ao homem sabedoria para adquirir riquezas. Embora o texto esteja se referindo ao povo de Israel,
Aquilo lá vai além do povo de Israel, sabe? A sabedoria no homem para ganhar dinheiro é algo que vem do Senhor, irmãos. Nós dependemos de Deus. Até o ímpio que não conhece a Deus, que não teme a Deus, ele depende de Deus para ter uma vida financeira saudável, sabe? O texto diz, olha, suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. O Senhor está dizendo aqui para o povo de Israel, vocês podem planejar, vocês podem colocar suas lavouras, podem investir tempo, pode trabalhar exaustivamente, mas é importante que vocês saibam que mesmo fazendo tudo isso, vocês podem fazer isso na força do braço. Vocês podem sentar e planejar e ver qual a melhor forma de fazer isso, e de escolher a melhor terra, e de preparar a melhor semente, e de escolher a época certa do ano para plantar e tudo mais. Vocês podem fazer tudo isso, mas ainda assim vocês precisam de mim. Por quê? Porque é possível que vocês façam isso, que vocês plantem muito, e que essa semeadura traga o seu fruto. No entanto, esse fruto pode ser comido por bichos e por pragas. Possível que você faça tudo isso. Eu sou da roça, querido. Quando eu falo dessas coisas, eu sei exatamente todo o processo, esse processo braçal mesmo, essa coisa do homem da roça, que não tem ferramentas, que não tem essas tecnologias para trabalhar a terra, sabe? De você ir para um pedaço de terra, escolher aquele pedaço de terra, de você fazer, você escolhe o pedaço de terra, você corta o mato pequeno primeiro, depois corta o mato grande, espera aquele mato secar direitinho, então você queima aquilo tudo. Depois que você queima aquele negócio todo lá, aí a gente vai limpar a terra, fazer aquilo que a gente chama de coivara. O que não foi bem queimado, a gente vai juntar em pequenos montes e tocar fogo, sabe? Separando a madeira maior para poder fazer cerca. Eu conheço todo o processo, irmãos. Trabalhei muito tempo na roça com meu pai. Você pode fazer tudo isso. Você colocou a gente chama de linhas, né? Muitas linhas de terra. Você plantou muitas linhas de terra. Está lá os campos todos semeados. Mas se Deus não enviar chuva no tempo certo e na quantidade certa, todo o teu trabalho será perdido. Tudo. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E eu te digo mais uma coisa, querido. Eu te digo mais uma coisa. O que Deus está fazendo aqui é mais ou menos dizendo ao povo o seguinte: vocês podem trabalhar dia e noite. Vocês podem planejar até a exaustão, mas ainda dependem de mim. Ainda depende de mim. Como? Vocês precisam da chuva no tempo certo. Vocês precisam da chuva na quantidade certa. Vocês precisam de proteção contra as pragas. Lembre-se, isso aqui é Malaquias, 400 anos antes do Novo Testamento. Faz muito tempo, irmãos. Não tinha todas essas parafernálias que o homem da roça tem acesso hoje, tá? Eles dependiam única e exclusivamente de Deus para isso. Agora, você pode pensar assim: pastor, mas isso então não serve para nós hoje, porque hoje o homem é tecnológico, hoje o homem tem acesso à tecnologia e tudo, ele não precisa mais depender de Deus, ele pode providenciar a sua própria água e tudo mais. É bonito no discurso, querido, mas eu chamo a tua atenção, só um exemplo só, eu chamo a sua atenção para o que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de grandes agricultores, homens ricos, tinham acesso a tudo aquilo que a tecnologia pode oferecer para produzir muito. Mas aí vem uma tempestade, entende? E destrói tudo aquilo que eles fizeram. Se você gosta de curiosidade, pesquise e veja o tamanho do prejuízo financeiro que os agricultores, esse pessoal de terra lá no Rio Grande do Sul tiveram com aquilo que aconteceu lá recentemente. Nós precisamos de Deus na nossa vida financeira. Você pode não acreditar, você pode duvidar disso, querido, mas em última instância, se Deus não te abençoar, você não produz nada. A verdade é essa. Agora eu quero voltar um pouquinho antes do versículo 10, tá? Os versículos 8 e 9,
O texto diz assim: pode um homem, pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, vocês estão me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? E o Senhor responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E ele diz uma coisa, querido, que a gente quase nunca prega. Mas olha o que Deus disse para esse povo: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. E ele está se referindo aqui à nação toda. Esse texto parece apontar, irmãos, para aquelas pessoas que acreditam que não precisam de Deus. Elas acreditam que o trabalho diligente, um bom planejamento é a solução para a questão financeira. Mas o Senhor diz: não, não, não. Vocês, entenda, nós somos dependentes de Deus para a nossa vida financeira. Eu vou repetir, querido. Você está vivo hoje, mas se Deus tirar o ar que você respira, acabou tudo para você. Você faz planos e de repente cai doente e fica lá meses parado sem produzir nada. Você não pode achar que não precisa de Deus. E eu falo aqui para crentes e descrentes: nós precisamos de Deus. Quando se refere ao povo de Deus, a instrução de Deus é: vocês querem a prosperidade na vida de vocês? Então me honrem, me honrem. Tragam seus dízimos, tragam suas ofertas, ou citando Provérbios, tragam o melhor da sua terra e me honrem. E se você fizer isso, então eu vou te abençoar. Veja, vocês me ouvem? Estão ouvindo? Tá? Então, não honrar a Deus é uma atitude que desagrada a Deus, e isso traz consequências na vida. O que Deus diz aqui, querido, em relação a esse povo, é aplicado a todo crente em toda a época da história da igreja, sabe? Eles estão retendo aquilo. Quem estava aqui na última pregação minha sobre dízimos vai entender o que eu estou falando. Eu citei na minha pregação, eu mostrei à igreja uma figura bíblica para facilitar o nosso entendimento a respeito do dízimo. Tá? Eu usei a história lá de José lá no Egito, depois das pragas, depois lá dos 7 anos de bonança e dos 7 anos de praga, quando todo o recurso dos egípcios e dos povos daquela época se esvaíram por causa dos 7 anos de seca, que eles não tinham mais nada, eles vão a José atrás de comida. Primeiro, eles usam o que tem, os recursos que tem para comprar comida. No ano seguinte, eles vão lá e compram comida trocando os animais que eles têm por comida, os seus rebanhos por comida. No terceiro ano, eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais animais. Aí, eles vendem a própria terra e se vendem eles mesmos para poder ter alimento para mais um ano. De maneira que acaba os recursos financeiros, acabam os rebanhos, acabam as terras, e eles próprios já se venderam ao faraó. Eles não têm mais nada, nem a vida que tem pertence a eles. E aí o que fazer? José diz: olha, eu vou dar semente a vocês, vocês vão voltar para as terras de vocês, vocês vão plantar, vão semear essas sementes, e daquilo que essas sementes produzirem, vocês trarão 20% ao faraó. O restante fica para vocês. É para o alimento de vocês, é para a sobrevivência de vocês, mas também é para que vocês separem a semente para o próximo ano. Essa é a história, querido. Eu não vou entrar em detalhes porque eu preguei sobre isso semana passada, há 2 semanas, eu não sei quando foi que eu fiz isso, mas eu usei isso aqui exaustivamente para ilustrar a realidade do cristão. O cristão, ele pertence a Deus 2 vezes. Primeiro, por direito de propriedade, porque foi Deus quem nos criou, foi Ele que nos trouxe à existência. Toda a terra e a sua plenitude pertence a Deus, todo ser humano na face da terra pertence a Deus, foi Ele que nos trouxe à existência. Paulo usa a figura do oleiro lá em Romanos 9, né? Nós somos o barro, Deus é o oleiro. Quando o barro não sai da forma como Deus quer, Ele destrói esse barro ali e faz um outro vaso, aquela coisa toda. Eu usei isso, querido, para mostrar que nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor porque Ele nos criou, e nós somos do Senhor porque Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. 1 Coríntios 6 diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos comprados por preço de sangue.
Então tudo que nós temos, olhando para a figura do Egito lá, os egípcios não se pertencem, a terra não é deles, a vida que eles têm não é deles, tudo é do faraó. Mas o faraó disse: olha, vocês vão pegar, eu vou dar as sementes para vocês vão plantar as sementes, e do fruto da colheita dessa semente, 20% vocês trarão para mim. Os 20% tinham duas finalidades: uma, mostrar para aquele povo, era pagar as despesas governamentais do faraó, né? Mas ao mesmo tempo lembrar o povo que as terras não são deles e a vida que eles têm não é deles. Tudo pertence ao faraó. O faraó está sendo bom. É tudo do faraó e o faraó está pedindo apenas 20% de volta. Aí eu apliquei isso à questão do dízimo. Nós pertencemos ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nada que nós temos é nosso. Nem a nossa vida é nossa. E o Senhor diz na sua palavra que nós devemos trazer de volta daquilo que Ele nos deu 10%. Os 10% é para o sustento da igreja, mas é para lembrar a gente também que nós não temos nada, tudo é dele, tá? Então, quando a gente desonra isso, nós nos colocamos numa situação que a Bíblia chama de maldição. Vocês estão debaixo de maldição porque estão me roubando. Irmãos, se você quiser pensar em maldição, acho que não tem texto melhor para você olhar isso do que Ageu, lá no capítulo 1, tá? É um texto muito interessante, querido. Ageu 1, a partir do versículo 3. Escute isso aqui, querido. Quando a Bíblia diz que o crente está debaixo de maldição porque está roubando a Deus, o que vem na mente quando você olha as Escrituras é exatamente isso aqui. Olha a realidade, olha. Ageu 1, a partir do 3. Por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. Acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o resultado disso. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em um saquetel furado ou num bolso furado. A imagem que Deus está plantando aqui na mente do seu povo é muito clara, querido. Ageu está falando para um povo que tinha sido chamado por Deus para reconstruir o templo. Esse povo tinha voltado da Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, capítulo 1 e 2 de Esdras trata desse retorno do povo para Israel. Eles chegam em Israel, primeira coisa que eles fazem, eles restauram o altar e começam a cultuar o Senhor. Depois eles vão construir o templo, tá, que tinha sido destruído. Nessa construção do templo, querido, eles são ordenados a pararem a construção. E essa construção fica parada por 16 anos. Mas eles pararam em obediência ao imperador e não à palavra de Deus. E aí, nesse período, o povo esquece o templo de Deus, que é chamado aqui de casa do Senhor, e eles começam a cuidar da sua própria vida. O texto diz assim: acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruínas? Então se percebe que era a vontade de Deus que esse povo estivesse construindo a sua casa, mas eles não estavam fazendo isso, eles estavam apenas cuidando da sua própria vida e cuidando das suas próprias casas. Por causa dessa atitude do povo, Deus diz: vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem, como se vocês o colocassem em bolsos furados. Agora veja o versículo 9, querido, que eu acho muito interessante. Vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Quando trazem esse pouco para casa, eu faço desaparecer com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque o meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. É por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas. Você percebe aqui, querido? O texto aqui, ele nos remete muito claramente para Malaquias. Por isso que eu não deixo os céus darem chuva
e as suas colheitas são tão fracas. Na verdade, eu já ordenei que venha uma seca sobre a terra, até mesmo sobre os montes tão férteis. Uma seca que vai fazer murchar os cereais, as uvas e as azeitonas e todas as outras plantações. Uma seca que vai castigar vocês e o gado e que vai destruir tudo aquilo que vocês trabalharam tanto para conseguir. Veja que coisa interessante, irmãos. Esse é um texto muito interessante, mas é muito curioso aquilo que é colocado aqui nesse texto para nós. Deus tem uma vontade para esse povo. Tinha estabelecido isso. Vocês devem reconstruir o templo. Houve um problema. O imperador mandou parar a construção. Eles ficaram com medo do imperador, preferiram obedecer ao imperador e desobedecer a Deus. Então largaram a construção. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse som, querido, aqui nas caixas. Só um minutinho. Deixa eu só ver se eu consigo cortar isso. Isso, parou um bocado, né? Eles estão fora da vontade de Deus. Eles não estão fazendo aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Ao invés de cuidarem da vontade de Deus, eles optaram por fazer suas próprias vontades. E por causa disso, o próprio Deus se volta contra eles. Lá em Malaquias diz: tragam seus dízimos, suas ofertas e façam prova de mim. Qual é a prova? Eu vou abrir a janela dos céus. Eu vou abençoar a terra de vocês. Eu vou mandar a chuva no tempo certo. Eu vou mandar a chuva na quantidade certa. Não vai ter seca. As pragas não vão devorar as suas lavouras. Mas aqui Deus está dizendo: porque vocês não fizeram a minha vontade, eu vou enviar a seca sobre a terra de vocês. Eu vou permitir que as pragas consumam o fruto do trabalho de vocês. Queridos, é uma coisa para nós pensarmos, irmãos. Ah, pastor, o tema dessa ministração são as desculpas, mas eu não vou nem entrar nelas. Eu quero colocar todo esse pano de fundo para vocês entenderem. Ah, pastor, mas esse negócio de dízimo não é para nós hoje, pastor. Isso aí é uma coisa lá do Velho Testamento, pastor. Isso não foi escrito para nós, isso é para os judeus. Ah, pastor, mas isso, mas aquilo. Irmãos, desculpas. Nós não queremos obedecer. Nós estamos apegados aos nossos bens de tal forma que mesmo conhecendo a palavra, nós preferimos desobedecer a Deus. E por causa dessa desobediência, querido, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer aqui, querido, mas eu tenho que ser honesto contigo. Eu não posso fugir a responsabilidade que Deus me coloca sobre mim de falar isso. Por causa da desobediência, algumas pessoas padecem, irmãos. Padecem. Eu tenho que ser honesto contigo. Ah, irmãos, agora eu não estou falando de descrente, tá bom? Essa é uma mensagem que não é dita e não é pregada a uma pessoa que não conhece a Deus. A questão aqui é eu saber o que Deus quer de mim, mas propositalmente eu desobedeço a Ele. Você entende isso? É essa a questão. Propositalmente. E por que eu faço isso propositalmente? Por causa do meu coração, irmãos. Por causa do meu coração. O meu coração tem apegos. O meu coração tem amores que ele cultiva, que não lhes permite ou não nos permite trazer Deus como prioridade da nossa vida. Apegos. Poderia chamar de medo, de incredulidade. Dê o nome que você quiser para isso, irmãos. Dê o nome que você quiser. Isso não faz diferença diante de Deus. Mateus 6:33. Todo mundo conhece qual é salteado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele vai dizer: e todas estas coisas, comer, o beber, o vestir, todas essas coisas eu te acrescentarei. Mas primeiro o reino, primeiro Deus, primeiro a minha fé no Senhor, primeiro a minha resposta a Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que eu sei que Ele quer de mim, eu sei que aquilo que Ele exige que eu faça. Então eu trago Deus para o centro, eu trago Deus para ser a prioridade. E a partir daqui, querido, de Deus sendo a minha prioridade, então eu passo a buscar o Senhor em busca de ajuda e de socorro. Mas primeiro Deus, irmãos. Pastor, mas isso não é para nós. Eu vou lidar com isso a semana que vem, queridos. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Eu vou adiantar um argumento que para mim
é muito importante, irmãos, que a gente tenha consciência dele. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir quantas vezes eu achar que ele é necessário, e eu acho que é necessário. Porque nós, como crentes, nós buscamos subterfúgio para a nossa desobediência, para a nossa atitude diante de Deus. Quando nós queremos uma coisa que a gente sabe que Deus não vai nos dar, nós tentamos burlar a palavra de Deus para que a gente tenha aquilo. Irmãos, o coração do homem é uma coisa assim. É por isso que Jeremias diz: olha, não confie no coração, não confie, porque ele é desesperadamente corrupto. E a ideia é exatamente essa: eu quero muito alguma coisa, mas eu sei que a Bíblia não me permite, então eu vou começar a buscar uma maneira de burlar o mandamento, para eu ter aquilo que o coração quer. E nós, na nossa tolice, na nossa estultícia, achamos que podemos enganar Deus, que podemos ludibriar Deus, e ter aquilo que nós queremos, mesmo sabendo que aquilo que nós queremos não é o que Deus quer para nós. E me vem à mente uma pessoa, às vezes eu penso no crente como alguém que quer o melhor dos dois mundos. Ele quer a eternidade, ele quer o céu, ele tem medo do inferno, entende? Mas também quer os prazeres desse mundo. E ele vai tentar conciliar essas duas coisas. Nem que para isso ele tenha que achar uma igreja que lhe ofereça as duas coisas. E convenhamos, queridos, hoje não é tão difícil achar uma igreja em que você possa, ainda que de maneira equivocada, cujo preço pode ser uma eternidade no inferno, mas você pode se dar por satisfeito em ir para uma igreja onde te é oferecido o céu e ao mesmo tempo os prazeres desse mundo. Pastor, mas qual é o problema, pastor, de ir para o céu e desfrutar da amizade, dos prazeres desse mundo? O problema é que a Bíblia diz lá em Tiago que se eu quiser ser amigo desse mundo, eu me torno inimigo de Deus. Que o amor a esse mundo nos separa de Deus. Não dá para conciliar as duas coisas, querido, não dá, de forma alguma. Eu preciso que você entenda, querido. Pastor, mas isso, você está pregando o Velho Testamento, pastor, isso não tem aplicação para nós. Irmãos, isso a gente ouve tanto nesses fóruns de internet, quando algum pastor prega sobre isso. Como eu não sou famoso, isso aqui não tem repercussão nenhuma não, mas se fosse um pastor famoso pregando isso aqui, querido, você pode ter certeza que ali na pregação, nos comentários, ia gente dizer que o pastor se perdeu, que o pastor está falando de Velho Testamento, que isso não serve para nós hoje, aquela coisa toda. Irmãos, eu tenho um pensamento, querido, e até agora ainda não achei nada assim que me mostrasse o contrário. A primeira desculpa que eu vou tratar semana que vem é a desculpa teológica. Eu vou encerrar com isso aqui, por causa do nosso horário. É a desculpa teológica. Pastor, o senhor está citando Malaquias e está citando Ageu. Isso é Velho Testamento. Isso não foi escrito para nós, pastor. Nós estamos debaixo da graça, a lei não tem mais nada a ver com a gente. Esse texto aí foi escrito para os judeus, isso não foi para nós, e aquela coisa toda, tal. Amém, é isso, querido. Bom, então vamos lá, irmãos. Vamos partir dessa perspectiva de que esse texto não é para nós, porque ele foi escrito para os judeus. Ageu está escrevendo aos judeus. Malaquias está escrevendo aos judeus. Os judeus pré-exílio. Tem nada a ver com a gente. Tá, tudo bem. Então, pegue esse pensamento, pegue esse argumento e transporte ele para um Novo Testamento. Vamos pensar aqui muito rapidamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu pergunto para ti, qual desses livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, qual deles foi escrito para nós? Lucas escreveu Atos e o próprio evangelho de Lucas para um homem chamado Teófilo. Paulo escreveu as cartas aos romanos, como o próprio nome diz, aos romanos, aos crentes que moravam em Roma. Paulo escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios aos crentes de Corinto, para a igreja daquela cidade. Paulo escreveu aos Gálatas, para as igrejas da Galácia. Paulo escreveu aos Efésios, para a igreja de Éfeso e as igrejas circunvizinhas. Paulo escreveu Filipenses, à igreja de Filipos. Paulo escreveu 1 e 2 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses.
Paulo escreveu 1º e 2º Timóteo para Timóteo. É mais, querido? Paulo escreveu a carta de Tito para Tito, a carta de Filemon para Filemon. Hebreus foi escrito para os judeus da dispersão naquela época. Tiago, a mesma coisa. 1 Pedro, 2 Pedro, a mesma coisa. João escreveu para... Não tem uma única carta no Novo Testamento que foi escrito para nós. Se eu digo que o texto de Malaquias e Ageu não serve para nós, então eu tenho que dizer também que nem os evangelhos, nem Lucas, nem as cartas de Paulo, nem as cartas de João, nem as cartas de Pedro, nem a de Judas, nem de Tiago aos Hebreus, nenhuma delas foi escrito para nós. Portanto, nós não temos Bíblia, nós não temos texto sagrado. Como é que a gente faz, querido? Como é que a gente resolve isso? A mente humana, querido. E por que o homem faz isso, querido? Uma coisa eu digo a vocês, de todas as leituras que eu já fiz, de tudo que eu já estudei, quando o assunto é dízimos e ofertas, você só vai encontrar críticas naqueles que não são fiéis. É uma coisa simplesmente assustadora. Só o infiel é que critica dízimos e ofertas. Os fiéis não criticam. E por que o infiel critica? É porque ele não quer ser fiel. É como o ateu. Imagine, se você tirar o ateu, o Deus da relação com o ateu, acabou o ateu, irmãos. Por que o ateu é ateu? Porque ele não crê em Deus. Mas o que mantém a fé dele no não Deus é exatamente o fato de... É uma coisa crítica. A fé, a crítica a Deus se dá por causa da existência de Deus. O problema nosso, querido, está no coração. Irmãos, entenda isso, querido. O problema está no coração. Você vai encontrar isso por toda a Bíblia, lá de Gênesis até o final. Você vai encontrar isso. O problema é o nosso coração, irmãos. O problema é nós não entendermos quem é Deus. O problema é nós não compreendermos a palavra de Deus. O problema é nós termos dificuldade da nossa relação com Deus. É o nosso coração que tem paixões, e que essas paixões são contrárias a Deus, e nós queremos manter essas paixões. Nós não queremos ir para o inferno, mas nós queremos manter as nossas paixões. Nós nos apegamos a isso. É confiar numa falsa confiança, querido. É confiar numa falsa sagacidade, sabe? É confiar em uma filosofia religiosa de vida confusa. Eu penso que eu sou capaz de produzir tudo aquilo que eu preciso. Você pode até ser capaz, eu já disse isso no começo, mas é provável, querido, que mesmo produzindo tudo o que você precise, você ainda seja um miserável. Homens com muito dinheiro, mas miseráveis emocionalmente, com vidas destruídas. Eu não sei se você já teve a oportunidade, querido, de conversar com pessoas assim, de gente que diz assim: eu daria tudo que eu tenho para viver uma vida tranquila que nem meu vizinho. Eu não estou dizendo, querido, que ter dinheiro é ruim. Não me entenda mal. Eu não vou fazer aqui uma apologia à pobreza. Jamais, nunca. Na verdade, eu não busco por riquezas. Mas se Deus quiser me dar, irmãos, eu não vou recusar de jeito nenhum, tá bom? A questão é muito simples isso. Eu só não faço da riqueza um alvo da minha vida. Jamais farei. Não tenho tal intenção. Se Deus permitir, amém, querido. Vou desfrutar disso. Mas não perco tempo. Minha esposa, a gente ora junto às vezes, né? Ela sabe disso. Nós estávamos lá na oração dos casais lá. Quando chega nessa questão financeira, a oração é simples. Deus, que o Senhor nos conceda muito além daquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós queremos viajar, porque nós queremos... Não, irmãos. Porque nós queremos ser abençoadores. Se você não tem nem para você, como é que você pode abençoar alguém? Uma vez alguém chegou para um desses pregadores. Eu não gosto do cara não, mas a história que ele contou é muito interessante. Ele terminou de fazer uma pregação sobre vida financeira, e a mulher chegou lá toda esbaforida lá e disse assim: você só fala em dinheiro, não sei o que tem e tal. E aí ele perguntou assim: e qual é o seu plano de vida? Você não pensa em possuir? Não, eu quero que Deus me dê apenas o suficiente para mim. E ele disse: deixa de ser egoísta, porque esse é um pensamento mesquinho, egoísta. Se você tem só para você, no dia que alguém precisar da sua ajuda, como é que você pode ajudar? Verdade, querido. Eu não gosto do cara não, mas é verdade isso. É uma falsa, é uma pseudo-espiritualidade. Eu quero só o suficiente para eu viver. Irmãos,
Seria hipocrisia, querido. Eu queria poder 2 vezes por ano pegar minha família, botar no carro e passear, ir para um bom hotel, comer num bom restaurante, sabe, comer comida chique. Eu queria, irmão, se eu tivesse condições, nem pensaria 2 vezes, entendeu? Conhecer os lugares que eu quero conhecer, ir nos lugares. Uma vez, eu vou encerrar com isso aqui. Uma vez eu li um livro, né? O Segredo da Mente Milionária. Nunca vou esquecer. Segredo da Mente Milionária. Conhece, né, Júnior? O cara disse que a gente tinha que pensar, para eu ser rico, eu tinha que pensar que nem rico. Naquela época eu queria ser rico, né? Tinha que pensar que nem rico. Como é que a gente pensa como um rico? Você tem que conviver com gente rico. Tem que ir nos lugares que eles vão. Tá perto de gente rico, entendeu? Eu digo, rapaz, que negócio interessante isso. Passei não sei quantos meses com minha esposa, juntando os trocadinhos lá, para ir num bom restaurante. Nós vamos num bom restaurante, um restaurante de gente rica. Aí nós juntamos dinheiro lá, e quando a gente juntou o dinheiro, nós montamos na motinha velha e rasgamos pro restaurante. Nós deixamos a moto bem distante do restaurante. Fomos. Irmão, mas é interessante, né? É outro mundo, né? Outra realidade. Nada contra, querido, sabe? Eu me adaptaria facinho àquela realidade. Não teria muita dificuldade com isso, não. Sério. Me adaptaria muito facilmente a um bom restaurante, a uma comida chique. Por que eu estou dizendo isso, querido? Eu não quero que você tenha a impressão de que eu estou pregando pobreza, mas também não quero que você tenha a impressão de que eu estou pregando riqueza. O que eu estou pregando, querido, é que se você viver de acordo com a Bíblia, se você for fiel ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, o Senhor vai te abençoar. Mas a bênção do Senhor não está restrita à questão financeira. É possível um homem ter muito dinheiro e uma família destruída. É possível um homem ter muito dinheiro e a vida emocional arrebentada. É possível o cara ter muito dinheiro e ver um casamento destruído. Eu convivi com pessoas assim, querido. Ao mesmo tempo que é possível a pessoa viver uma vida simples e ao mesmo tempo feliz. As duas coisas são possíveis. O que interessa para Deus, irmão, se Deus tem projeto de fazer alguém rico, amém, que Ele faça, né? A minha oração por vocês, engraçado, eu não oro por mim, mas oro por vocês, né? A minha oração por vocês é que Deus faça vocês prósperos. Irmão, é sério. Podia pelo menos dizer assim, eu recebo, pastor. Que Deus abençoe vocês, querido. Que Deus traga prosperidade na vida de vocês. É o que eu oro, entende? Eu gostaria de uma igreja, nós somos uma igreja próspera, abençoadora, generosa, mas eu gostaria que fosse mais ainda. Eu fico muito, irmãos, é porque eu não posso contar as coisas que eu sei como pastor, mas eu fico muito feliz quando eu vejo um irmãozinho ali, querido, sabe, crescendo na vida, prosperando. Eu olho assim e fico feliz. Eu vejo às vezes a rede social, eu fico olhando, eu digo, Deus, que bom isso. Isso é bênção, na verdade. E é mesmo, irmãos, é bênção mesmo, sabe? A vontade que tenho é de contar algumas coisas que eu sei de alguns irmãos aqui para inspirar vocês, mas eu não me dou, não tenho autorização para falar essas coisas. De irmãos que são fiéis ao Senhor e que eu vejo Deus abençoar de uma forma assim quase que inexplicável, irmãos, inexplicável. É algo assim surreal. Eu não estou falando de teorias, irmãos, eu estou falando de coisas que eu vejo como pastor, que eu acompanho como pastor, aqui dentro da Kairos. Você não tem ideia. Então eu te instigo, seja fiel ao Senhor, querido. Rompa com medo, com a incredulidade, e seja fiel ao Senhor. E experimente a bênção dele na tua vida, tá? No teu casamento, na tua família, nas tuas relações, porque eu tenho certeza absoluta que essa é a vontade de Deus, nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, nos fazer prósperos no sentido pleno da palavra, queridos. Vamos nos colocar de pé, tá bom?